No Brasil de Bolsonaro, o inacreditável está se tornando comum. A gente viu agora o ministro do Turismo militando contra o turismo no Brasil. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal. Já se inscrevam aqui e cliquem no sininho para receber as atualizações. Também cliquem e curtam e compartilhem aqui o vídeo para a gente levar a discussão sempre mais longe. Foi o ministro Gilson Machado, ministro do Turismo, que publicou no seu Twitter um tweet que tinha uma imagem, eram duas imagens uma em cima da outra. A primeira era um desfile de carnaval, estava ali a data dizendo 2020, que mostrava Jesus sim, dando uma surra o diabo dando uma surra em Jesus Cristo. Essa era a cena. E a segunda, 2021, estava escrito ali, o sambódromo vazio. E a legenda que o ministro escreveu para essa justaposição das duas imagens foi: dá para entender quem manda ou vai ter que desenhar? Qual era a mensagem do ministro com isso? Olha, vocês blasfemaram, o carnaval blasfemou contra Jesus em 2020, então agora Deus puniu a humanidade, tirou-nos o carnaval por causa dessa pandemia e agora não tem mais carnaval. Vamos começar aos poucos, vamos botar passo a passo aqui nos pequenos erros que levam ao grande absurdo, quase inacreditável, inominável imbecilidade que o ministro falou. Primeiro erro, não sei se erro ou se é mentira, não era de 2020, aquele carnaval primeiro, o da diabo batendo em Jesus, era de 2019, era o desfile da Gaviões da Fiel, aqui de São Paulo. Ou seja, já quebrou a narrativa dele, não é que num ano aconteceu isso, no outro ano Deus puniu. Você teve um ano entre as duas aí, ocorreu o carnaval no ano seguinte, aqui em 2020. Esse foi o primeiro. Um erro, digamos, menos, já quebra a narrativa, mas digamos um erro puramente factual. Agora um erro mais profundo, de minimamente honestidade e capacidade de interpretação de uma obra como é um desfile de escola de samba. O desfile das Gaviões da Fiel não era contra Jesus. Ele representava a luta do bem contra o mal. E no final das contas, adivinha quem ganhava? O bem. O que o desfile mostrava era um momento do conflito, naquele momento do conflito, em que o demônio reagrupa suas forças, depois de perder uma batalha contra Santo Antão, da velha lenda de Santo Antão e as tentações do demônio, reagrupa suas forças, luta contra Jesus e naquele momento Jesus está por baixo. Está sofrendo nas mãos do demônio. E no fim, Jesus e os anjos triunfam. Inclusive, espalham o que seria característico de Jesus, pelo menos o Jesus do Evangelho, né? O Jesus que as pessoas em geral creem, não talvez o Jesus do ministro, mas espalha o bem e o perdão para todos. Esse é o fim do desfile ali da Gaviões da Fiel, era o fim do desfile da Gaviões da Fiel, o triunfo do bem. A torcida, o desfile estava do lado de Jesus e mostrava uma cena que, no fundo, qualquer um que seja cristão acredita que em um momento o demônio esteve por cima, que os traidores, que o mal parecia ter vencido. Quando Jesus morre na cruz, já viram o filme A Paixão de Cristo? Acho que para o ministro Gilson Machado a Paixão de Cristo também devia ser proibida, porque ele mostra Jesus num momento parecendo que perdeu, por baixo, que o mal venceu, e depois vem o triunfo do bem, como no desfile. O ministro vê um desfile cujo objetivo é retratar basicamente, pode ser com maior ou menor acerto, com maior ou menor irreverência, mas basicamente a mensagem cristã, ele é incapaz de reconhecê-la, porque a única crença dele é numa vingança divina absolutamente absurda, né? Em que um desfile de carnaval em São Paulo, supostamente, falsamente, caluniosamente blasfemo pela mentira do ministro, que um desfile de carnaval em São Paulo geraria como reação de Deus uma pandemia que matou milhões de pessoas pelo mundo e produziu todo esse sofrimento. Interessante a lógica do ministro, né? Será que Deus não puniria também a hipocrisia do próprio ministro? Afinal de contas, ele teve uma banda de forró no passado, né? Forró da Brucelose, que tinha músicas como de composição dele chamada Doce Pecado. Será que Deus não te puniu ali, ministro? Por você celebrar o pecado? Fica essa pergunta.
para a consciência do ministro aí. Mas enfim, a consciência do ministro não nos diz respeito. Só o absurdo de não entender a obra e outra, de não ter a mínima distinção entre o que é retratar uma coisa e celebrar, querer aquela coisa. Obras retratam crimes, tem obras que retratam a vitória do mal. Isso não quer dizer que elas estão pregando o mal, que elas estão torcendo, propondo o mal para quem assiste, para quem participa. É inacreditável que o ministro do Turismo, que chefia também, portanto, a cultura, que virou um puxadinho do turismo nesse governo, tem esse baixíssimo nível cultural. É inacreditável. É inacreditável a incapacidade de leitura e a má fé, né? A desonestidade, querendo pegar uma das manifestações culturais brasileiras por excelência e tratá-la dessa maneira porca, dessa maneira desonesta, dessa maneira que visa achar o mal nos outros, né? Que não está lá, porque inclusive a obra era uma vitória do bem. E agora a gente chega no maior absurdo de todos, que não é nem cultural, nem teológico, nem da formação do ministro, da hipocrisia dele. E sim é o seguinte, gente, neste governo temos um ministro do turismo que celebra o fim do principal marco do turismo brasileiro. O que chama turistas para o Brasil, que é um país que a gente sabe que vai tão mal nessa área, comparado ao potencial que tem e comparado a outros países? É o carnaval. O ministro do turismo celebra não ter carnaval, ou seja, celebra o fracasso do turismo brasileiro neste ano, no ano passado. E agora, neste ano também agora, no carnaval agora. Dá para acreditar numa coisa dessas? No governo Bolsonaro virou comum. É o ministro do turismo, odeia o turismo, ele prefere um falso evangelho, uma falsa visão de Deus que ele coloca no lugar, típico de uma visão que acha que o símbolo do cristianismo é a arma. Esse é o cristianismo perverso e demoníaco que colocaram no poder. Então o ministro do turismo é contra o turismo, o ministro do meio ambiente, a gente sabe que detesta o meio ambiente, se encontra com garimpeiros, esvazia os órgãos de proteção ambiental, promove a destruição da ecologia, do meio ambiente brasileiro. Até o presidente teve que tirar o ministro do meio ambiente da Amazônia, mas enfim, essa é outra história. Temos um ministro da saúde que não conhecia o SUS, que não sabia nada de saúde, que está promovendo esse desastre, que não comprou vacina, que mandou cloroquina em vez de vacina, que matou gente, portanto. O ministro da saúde contra a saúde, ministro do meio ambiente contra o ambiente, ministro do turismo contra o turismo, ministro das relações internacionais contra as relações internacionais, que acusa a eleição americana de ter sido fraudada e recebeu agora uma chamada, é uma humilhação, recebeu uma chamada do Senado americano dizendo, olha, isso que esse ministro das Relações Exteriores falou e tem falado é incompatível com as boas relações Brasil e Estados Unidos. Ou seja, um ministro das Relações Exteriores, e coisa similar aconteceu com a China, hein? As duas maiores potências do mundo, a gente conseguiu criar mal-estar ao mesmo tempo graças à incompetência desse ministro das Relações Exteriores. Um ministro das Relações Exteriores, portanto, que é contrário às relações exteriores. O ministro da Educação agora é uma nulidade, mas antes tinha um ministro da Educação que era contra a educação também, que era contra as universidades, pois ele dizia, de novo, mentirosamente, deveria ter sido punido por isso, dizia que nas universidades plantava-se maconha em grande extensão. Enfim, minha gente, é um antigoverno, não é nem um desgoverno, é um antigoverno mesmo. E ver Gilson Machado, uma figura tão nula, alguém que aí sim, a real blasfêmia foi aquela execução desse sujeito da Ave Maria numa sanfona que matou a Ave Maria. Aquilo foi mais blasfemo do que qualquer desfile de carnaval. Uma nulidade cultural, alguém que não entende nada de turismo, que está ali por ser, digamos com todas as letras, um puxa-saco do Bolsonaro. É por isso que as pessoas estão lá. Ernesto Araújo, Gilson Machado, puxa-sacos, só por isso. Um ministro do turismo que milita contra o turismo brasileiro. Mesmo você que é bolsonarista, cara, mesmo você que achou que era melhor que o PT, ok. Mesmo você que achou que o Guedes talvez fosse melhor, ok. Aponte esses absurdos. Não engula isso. Não beije os pés de quem está
escarrando no nosso país cotidianamente, diariamente. Não vamos aceitar esse tipo de absurdo, né? Não vamos aceitar um ministro dizendo que Deus está punindo a humanidade com 3 milhões de mortes, ou 2 milhões de mortes, sei lá, enquanto estamos agora no mundo inteiro. No Brasil, nos aproximamos de 250 mil mortes. E que isso é uma punição para a gente não ter carnaval, porque um desfile que ele mentiu até a data, ou errou até a data. Não sabia nem quando foi, não sabia nem o ano que foi. É o despreparo e a desonestidade absolutas, gente. Essas pessoas odeiam a verdade. São incapazes de dar um post, um tweet verdadeiro, sem alguma mentirinha no meio. Pensem nisso.